Olá, gente! Mais uma live nossa, né? Combinamos aqui que toda segunda e quarta-feira, agora durante a quarentena, a gente vai fazer uma live. Então, sejam bem-vindos à nossa live de hoje, né? A nossa live da segunda, falando sobre um assunto que eu perguntei lá no meu canal do Telegram. Se o nível, né, das pessoas que me seguem estão iniciando, conhecendo equipamento, fazendo amizade aí com equipamento. E baseado nas respostas lá do pessoal, eu criei esse conteúdo. Né? Por isso que eu sempre digo, o conteúdo aqui é criado para vocês. Então, quando vocês me mandam questões, me mandam perguntas, eu gosto muito e aí eu faço um conteúdo que vai ajudar vocês. E o assunto de hoje é sobre ISO, abertura do diafragma e velocidade. A combinação desses três, né, é o que vai dar o resultado aí da tua fotografia, que é que vai proporcionar tu fazer efeitos e tudo mais. Entender desses três elementos aí, né, que eles são fundamentos aí na tua câmera fotográfica, é fundamental para que tu consiga o resultado profissional e o resultado que tu espera. E entender dessas três opções ali da câmera, esses três elementos, também é fundamental para que tu saiba por que tua foto está escura, por que tua foto está clara, por que tua foto está desfocada, né? Então, isso é fundamental, gente, é fundamento. Se tu está iniciando aí na fotografia, tu precisa entender de ISO, abertura do diafragma e velocidade, né? E regulando esses três, tu vai ter a exposição correta e conseguir fazer a tua fotografia da forma mais assertiva possível, tá bom? Se quiser me mandar pergunta por aqui também, gente, pode perguntar que no final da live eu respondo, tá? Beleza? Então vamos lá. O que é o ISO? O ISO, né? O que é ISO, né, gente? O ISO, ele tem a ver, antigamente quando eu fotografava, a gente comprava os filmes, né, fotográficos, e eles vinham com, antigamente se falava a asa do filme, né? E aí, quanto maior a asa, né, o ISO, mais sensibilidade tinha aquele filme. Por exemplo, se a gente ia fotografar um evento, como um teatro, um show, alguma coisa assim, a gente sempre comprava o ISO 800. Né? O ISO 800 era o mais top, assim, de todos, né? E não permitia usar tanto, né? Então a gente comprava o ISO 800 para fotografar show, coisas assim. Que aí o que acontece? Quanto mais alto for o ISO, que tu usar mais alto, mais luz vai entrar. É mais sensibilidade à luz. Então anota aí, o que é ISO? ISO é sensibilidade do sensor à luz. Quanto mais alto o ISO, mais luz vai entrar para tua fotografia. Mais luz tu vai ter. Quanto mais baixo o ISO, menos sensibilidade à luz, mais escuro vai ficar. Né? Só que o ISO, gente, tem um pequeno detalhe aí que tu precisa cuidar. Nas câmeras, principalmente nas câmeras de entrada, as câmeras mais básicas, assim, as que a gente inicia na fotografia, elas têm um ISO aí, né, que permite às vezes até 4000 de ISO. Só que assim, ó, na medida que tu for aumentando o ISO, ele vai causando um efeito que é chamado efeito de ruído. Tá? O que é esse ruído? São uns pontinhos que começam a aparecer, meio que uns pontinhos coloridos ali, meio esverdeados, né? E eles começam a aparecer na tua fotografia. E isso dá um efeito nada legal, né? Ele dá um resultado, assim, bem desagradável, assim, né? Para olhar, né? Então, eu recomendo aí, né? Que tu use um ISO, dependendo da câmera que tu tem, que tu busque saber qual é o ISO maior que é permitido, né? Porque se tu usar o ISO muito alto, vai acontecer esse efeito. Então, se tu tá percebendo aí, nossa, minhas fotos elas estão com uma cor estranha, tá parecendo alguma coisa estranha aqui na minha fotografia, parece que tá, né, com os pontinhos ali coloridos. Isso é o ISO. Inclusive, agora, a Isa entrou ali, né, olha só, Isa. A Isa entrou e eu fiz umas fotos. A Isa, ela é uma das domadoras lá do Mulheres na Doma, onde eu fotografei, e teve um momento que a gente, que ficou noite, né,
e eu precisei fotografar com ISO alto. E aí entra outra questão de tu compensar isso aí, porque às vezes, o que acontece? Tu precisa, porque não tem outra opção. E aí tu vai ter que aceitar aquele ruído na tua fotografia, porque tu não tem opção. Então assim, gente, se tu quiser usar o ISO alto num momento que esteja escuro, seja a única opção que tu tem, faz igual, né? Uma outra aluna também me trouxe, usa ISO alto, aí não dá bola pro ruído, tá? Porque uma aluna também me trouxe essa questão que ela estava fotografando um rodeio, ficou noite, eram umas provas lá, ficou noite e ela disse, Carla, olha só, ficou ruim, o ISO estava super alto, a minha foto não ficou com qualidade, ficou aquele ruído aparecendo, né? Eu disse, olha, tu não tinha opção. A pista, ela tem um limite de luz ali, né? Não tem, um limite de luz que a pista proporciona ali pra gente fotografar e não é como a luz do dia, né? E então, eu nesse caso aconselho sim usar o ISO alto e não dar bola pro ruído. Agora, num book rural, tu não precisa de tudo isso, tá? Tu pode sim usar um ISO mais baixo, tá? E como eu tava falando ali que eu fotografei nas mulheres na doma, aconteceu, né, que chegou um momento que começou a ficar noite e eu tinha que fotografar, né? Eles continuaram filmando, a gente foi no limite ali da luz mesmo. Eu até aproveitei alguma luz das câmeras dos rapazes ali que estavam filmando, da equipe da Valéria lá do programa Cavalos Crioulos. Eu aproveitei a luz, mas ficou esverdeada a minha foto. Mas eu não dei bola, né? Eu não dei bola porque sim, estava à noite e se eu não fizesse aquela imagem, eu ia perder a imagem. Então, no caso de tu perder a oportunidade, usa o ISO alto, tá? No caso de precisar, aí não dá bola pro ruído, que esse é o ponto negativo do ISO. O ISO, ele também tira a saturação da tua fotografia, ele deixa uma foto mais lavada. A gente na fotografia usa esse termo, né? Uma foto mais lavada. Um ISO mais baixo, ele vai te dar uma foto mais contrastada, com mais contraste de cor. Então, é esse detalhezinho aí do ISO que tu tem que perceber, né? Outro detalhe do ISO que é importante tu perceber, que ele ajuda num momento, é quando tu usa ele combinado com a velocidade. Porque agora eu já vou começar a falar da velocidade também. Porque quando tu aumenta a velocidade, tu diminui a luz, aí tu aumenta o ISO. Então, aumentar a velocidade e aumentar o ISO te dá um certo ganho no foco, tá? Mas esse aqui eu vou explicar agora explicando o que é velocidade. Tá? Mas com relação, só para finalizar aqui com relação ao ISO, anota aí, ISO é a sensibilidade do sensor à luz. Quanto mais alto o ISO, mais luz vai entrar, né, e gravar no sensor da câmera. Quanto mais baixo o ISO, menos luz vai entrar, menos sensibilidade do sensor à luz, né? Menos luz vai entrar na câmera e gravar no sensor, né? E com relação à velocidade, o que é a velocidade? A velocidade é isso aí. Quanto mais velocidade, mais tu congela o movimento. Quanto menos velocidade, quando a velocidade está mais baixa, ali abaixo de 60 de velocidade, tu vai correr o risco de borrar a foto, né? De borrar o objeto que tu está fotografando. Por exemplo, um cavalo correndo, alguém andando a cavalo, cavalgando, uma prova, um rodeio, alguma coisa, tu precisa de velocidade alta para pegar um movimento congelado. E a velocidade também tem a ver com a entrada de luz na câmera, né? Porque a velocidade funciona assim, ó. A velocidade é a velocidade do obturador. O obturador, ele funciona como se fosse uma cortina que ele abre e fecha, tá? Permitindo que a luz entre e grave no sensor, tá? Então, assim, ó, quanto mais devagar essa cortina, que é do obturador, abrir e fechar, quanto mais devagar, mais luz vai entrar. Quanto mais rápido, menos luz vai entrar. Então, por isso que, o que acontece? Vai entrar menos luz, tu vai usar, por exemplo, tá fotografando um rodeio, como o exemplo que eu usei do ISO, né? Tá fotografando um rodeio, e aí o que acontece? No rodeio tu precisa de velocidade, e aí tu aumenta o ISO, né? Se tá escuro, aí tu aumenta o ISO, e aí vai dar aquele ruído.
Então aí que entra a questão, né? Se eu aceito o ruído, porque a oportunidade é única, porque eu precisei sim aumentar a velocidade. Porque se tu usar uma velocidade mais baixa, vai borrar, né? Principalmente numa foto em movimento. E isso aí, gente, geralmente acontece sim em fotos de esporte, porque a velocidade ela tem tudo a ver com isso, né? Então, uma coisa para te entender sobre a velocidade, quanto mais alta tiver a velocidade aí do obturador, menos luz vai entrar. Tu tem que entender assim, se tu abrir e fechar uma cortina muito rápido, menos luz vai entrar, menos tempo de luz gravando no sensor, né? Menos tempo daquela cortininha aberta. E quanto mais rápido, né? Quanto mais rápido, menos luz, e quanto mais devagar, mais luz. Mas aí o devagar vai acontecer, né? De ter aquela questão de sair um movimento borrado. Então tem um limite. Abaixo de 60 eu não indico. Até porque a questão às vezes pode tremer um pouquinho, se tu tá com uma lente zoom, né? Principalmente a lente zoom também tem outro detalhezinho com relação à velocidade. Se tu tá usando uma lente, uma teleobjetiva, é importante que tu use no mínimo, por exemplo, uma 70-200. Se tu estiver usando no 70, a velocidade ela tem que ser no mínimo 70, tá? A velocidade mínima. Então tu mede o mínimo pelos milímetros da câmera. Se tu estiver usando no 200, a velocidade mínima que tu tem que usar é 200. Porque o que acontece? Quando tu usa uma teleobjetiva, ela mexe um pouquinho mais, tá? Ela tem uma tendência a pegar qualquer movimento, até a tua respiração, né? Tu puxando ali no zoom, né, no 200. Então usa sempre o mínimo. Eu tô usando mas eu tô usando uma 24mm. Não usa a partir de 50. Isso só vale a partir de 50mm, tá, gente? Abaixo, porque ali até no 50 tu consegue segurar o mínimo de velocidade no 50. Lembra, né, que eu tô falando do mínimo de velocidade. Então o limite mínimo são os milímetros da câmera. De 50 para cima, de 50 para baixo tem que usar tripé porque vai tremer. 24 de velocidade ali não dá para usar. Carla, eu tô usando uma lente 35mm, então a velocidade mínima é 35? Não é. É a partir dos 50 que a gente faz essa continha aí de usar os milímetros mínimos da lente, né, relativo à velocidade, tá? Vocês entenderam isso aí? Então tá. Então a velocidade ela tem a ver com o tempo, né? Quanto maior a velocidade, menos luz vai entrar no sensor, vai gravar, vai ter menos tempo de luz, né? E quanto menor a velocidade, mais tempo de luz, mais luz vai gravar no sensor, tá? E agora, por último, né, a abertura do diafragma. A abertura do diafragma, gente, eu gosto de fazer analogia com a nossa pupila, tá? O que acontece quando tem pouca luz? O que acontece com a nossa pupila quando tem pouca luz? Ela dilata, né? Ela fica maior quando tem pouca luz. A mesma coisa com o diafragma, tá? A nossa pupila também, quando tem muita luz, o que ela faz? Né? Ela fecha, ela fica pequenininha. E a lente é a mesma coisa. Quando tem pouca luz, o que a gente precisa fazer com a lente? A gente precisa abrir mais. E o que seria abrir? Usar, dependendo da lente que tu tem aí, né, de f5.6 para baixo. De f5.6 para baixo já é uma abertura da lente maior, né? E aí, o que acontece? Vai entrar mais luz. Vai entrar mais luz. Quanto mais aberta tiver a lente, mais luz vai entrar, né? Quanto mais luz, por exemplo, tem muito sol, né? Tem muito sol. O que vai acontecer? Tu precisa fechar a lente, senão não enxerga. Uma coisa que quem usa óculos já fez, talvez já tenha feito um teste, né, oftalmológico. O que acontece quando pingam aquele líquidozinho para dilatar a pupila e a gente sai no claro? A gente não enxerga. A mesma coisa é com a lente, gente. Se tu tiver com a lente muito aberta, né, 1.8, 2.8, né, um f4, onde tiver muita luz, tu não vai enxergar, né? O que vai fazer? Vai estourar a foto vai ficar muito clara que tu não vai enxergar a imagem. A mesma coisa com o olho. Se a pupila estiver dilatada e tu sair no sol, tu não enxerga.
né? Então o que precisa fazer? Fechar. Aí se eu estiver usando 1.8, 2.8, por exemplo, estiver muito claro, eu preciso fechar, eu preciso para um 8, né? Um F16, enfim, um 32. E aí eu vou ir regulando, né, de acordo com a quantidade de luz. Então lembrando, né, quanto mais luz tiver, mais fechada tem que estar a lente. Quanto menos luz tiver, mais aberta tem que estar a lente. Ah, Carla, mas eu quero fazer aquele efeito de desfoque de fundo, como é que funciona? É justamente na lente que a gente faz isso, gente. Justamente isso tem tudo a ver com a abertura do diafragma. Porque o que acontece? Uma grande abertura, né, 1.8, por exemplo, ela vai dar pouca profundidade de campo. Então, o que é a profundidade de campo? É aquele desfoque lá no fundo, né? Vai ficar bem desfocado. Então, quanto mais aberta tiver a lente, mais desfocado vai estar lá. Mas e aí? Vai ficar muito claro. Como é que eu faço? Aí tu vai regular com relação à velocidade e o ISO. Então, eu vou aumentar a minha velocidade para entrar menos luz, já que a abertura do diafragma está bem grande, né? E eu quero aquele desfoque de fundo, eu vou regular ali com o ISO, né, diminuindo o ISO e aumentando a velocidade, porque quanto maior a velocidade, mais escura eu deixo a minha foto, né, e quanto menor o ISO, menos luz também. Então é isso que tu precisa aprender de início. No início, gente, parece meio difícil. Para quem tá pegando assim logo de início, ai, Carla, mas eu tô recém conhecendo meu equipamento, tudo isso que tá falando parece tão difícil. É que nem dirigir, gente. No início a gente pensa que tem que colocar a primeira, tem que colocar a segunda, aperta na embreagem, solta, né? E aperta no freio, acelera, solta a embreagem, vai acelerando e aí tu vai pensando em tudo que tem que fazer, né? E ainda tem que dirigir. Depois que tu aprende, tu fica no piloto automático. Fotografia também é assim. Essa questão do ISO, abertura do diafragma e velocidade é igual dirigir. Quando tu vai perceber se, poxa, minha foto está escura, o que eu tenho que fazer? Tu já vai ali direto, tu já vai ver o que tu tem que mexer, se é no ISO, na abertura do diafragma, na velocidade, e tu pode fazer efeitos com isso também. Então isso é fundamental para que tu aprenda fotografia de uma forma profissional. Tá? É fundamental entender desses três elementos, que juntando esses três, tu tem a exposição da tua fotografia, a exposição correta, né? E como fazer isso? Ah, Carla, mas como que eu vou saber fazer isso? Dentro da tua câmera tem um fotômetro. E o que é o fotômetro? O fotômetro já está dizendo, né? Fotômetro, ele mede a luz, né? Metro e foto, né? Fotômetro, medir a luz. Dentro da tua câmera, algumas dá para te ver, né, pelo visor, outras dá pra ver aqui na frente, né, pelo LCD da câmera, e tu pode ver, tu vai regulando ali, ele tem que estar bem no meio, né, se ele estiver bem no meio, ele está na exposição correta, né, e aí tu busca saber, busca deixar sempre bem no meio, a menos que tu queira fazer um outro efeito na tua fotografia, mas quando a gente está aprendendo, eu me lembro que quando eu iniciei na fotografia, eu tinha uma Pentax K1000 e ela tinha como uma agulhinha assim, né? Então aquela agulhinha ia pra cá, ia pra lá. Então eu sabia, se a agulhinha tava pra cá, tava muito escuro. Se a agulhinha tava pra lá, tava muito claro. A agulhinha tinha que ir pro meio. Então aí na tua câmera é digital, né? Nas nossas câmeras hoje em dia, né? Então é digital. O que vai uns pontinhos pro lado esquerdo, que é muito escuro, e uns pontinhos pro lado direito, que é muito claro. Tu precisa juntar, né? Ele tem que estar bem no meio, aí tu vai estar na exposição correta. Por isso que eu digo, quando eu chego num local, o que eu faço? Como na live anterior eu disse, né? Ah, mas como é que eu vou fotografar, né? Se tem sol, tem sombra, como é que eu vou fazer? Chega no local, pega o fotômetro da tua câmera que tá ali dentro dela, ele vai te ensinar a medir a luz. Só cuidado para não viciar nele, tu tem que saber o que tu tá fazendo, tá? Tu tem que saber que tu mexeu na abertura, o que tu botou de abertura do diafragma, de velocidade, de ISO. Hoje em dia, gente, após mais de 20 anos aí de profissão, né? Eu chego num local e eu chego muito perto quando eu não acerto ali a abertura tudo direitinho. Porque a gente vai praticando e vai sabendo. Por isso que eu te digo, quando tu for mexer nesses três elementos ali da câmera, tu precisa saber o que tu tá fazendo. Não vai só pelo fotômetro, não fica olhando ali no visor e tentando mexer na velocidade. Outro detalhe, gente, às vezes a gente tá fotografando e eu falo porque aconteceu comigo, tá? O que acontece? Tu tá fotografando, tu não quer perder o momento, tá ficando escuro, tu tá percebendo que o fotômetro tá ficando escuro. E a primeira coisa, a coisa mais fácil de mexer na velocidade.
E aí tu vai baixando a velocidade. E aí o que acontece? A foto fica borrada, né? Aí vem a questão de foto borrada. Algumas pessoas também me trazem isso. Ah, Carla, mas a minha foto ficou borrada. Qual é o problema? A minha câmera está com problema. Muitas vezes, gente, a foto borrada, se é de um movimento que não tem, que é praticamente parado, é algum movimento leve, um caminhar, alguma coisa bem leve, e a foto está borrada, é velocidade baixa. Olha para a velocidade que tu está olhando, né? Que tu está usando. Então, é bem comum isso acontecer, muito comum. Eu tive numa aula que eu dei, um aluno meu veio e disse, nossa, Carla, minhas fotos eu não sei o que está acontecendo, que elas estão com problema de foco aqui na minha lente. Eu fui ver, ele estava usando 10 de velocidade. Eu disse, nossa, imagina 10, ainda com a tua foto nem tão borrada perto da velocidade que tu está usando, né? Então, cuidado aí com a questão da velocidade. Se a tua foto ser borrada, dá uma olhada na velocidade. E outra coisa, gente, como eu falei até na live anterior, a questão do automático, né? Que ali tem aqueles presetzinhos da câmera que eu falei pra vocês. Quando a gente usa no automático, ou usa com prioridade para velocidade, ou para abertura principalmente, a velocidade ele vai por conta. E aí a foto também pode sair borrada, por causa da velocidade. Sempre a foto borrada tem a ver com a velocidade. Por isso que eu digo, não usem no automático. Porque se você estiver usando no automático, tiver num ambiente escuro, que tem pouca luz, a câmera ela vai baixar a velocidade automaticamente. Ela precisa que entre luz. E a forma de entrar luz na câmera, ela vai aumentar o ISO e ela vai baixar a velocidade sozinha. E tu não sabe por que as fotos saíram borradas, né? Então, isso é uma coisa para te aprender. E por isso é importante tu aprender a mexer na tua câmera. É importante que tu saiba quais são as funcionalidades dela, aprender a usar no manual, porque quando acontecer uma coisa dessas, tu não fica na mão da câmera, tu já sabe usar. Senão, vou colocar no manual aqui, eu vou aumentar o meu ISO, vou aumentar um pouco a velocidade, vou abrir mais a lente para entrar mais luz e não vou deixar minha foto borrada, porque é comum disso acontecer. Muitas pessoas me trazem isso, né? Então, aprendam sobre isso, gente. Aliás, eu tô aqui, né, dando essas aulas aqui para vocês. Se ficou alguma dúvida, pode me perguntar ali pelo direct e assistir a live de novo, fazer anotações, né? Mas então eu vou recapitular aqui. O que é ISO? ISO é a sensibilidade do sensor da câmera à luz. Quanto maior o ISO, mais luz. Quanto menor o ISO, menos luz, né? Velocidade do obturador. A velocidade tem a ver com o tempo que o obturador fica aberto. Então, quanto maior a velocidade, menos luz vai entrar no sensor da câmera. Quanto menor a velocidade, menos luz. E lembrando que quanto menor a velocidade, mais tu corre o risco de ter uma foto borrada. Então, a partir de 60 para baixo, abre o olho, tá? Porque tem que ficar ligado, porque pode borrar, aí pode sair um movimento borrado. E a abertura do diafragma, que aí tem a ver com aquele desfoque de fundo, né? Quanto maior a abertura, né? 1.8, 2.8, 5.6, quanto maior a abertura, mais luz vai entrar. Lembra da analogia que eu fiz do olho, né? Mais luz, quanto maior a abertura, mais ela vai enxergar. Mais luz vai entrar no sensor. Quanto menor a abertura, menos luz vai entrar no sensor, tá bom? E essa questão também, né, recapitulando, isso tem a ver com profundidade de campo. Quanto maior a abertura também que estiver usando, ali 1.8, 2.8, 5.6, 4, F4, quanto menor a abertura, menos profundidade de campo tu vai ter. O que é menos profundidade de campo? É mais desfoque no fundo. E quanto menor a abertura, 8, F8, F11, 16, mais profundidade de campo tu vai ter, tá bom? Então, essa é a nossa live de hoje. Espero que tu tenha aprendido aí. Treina bastante, usa o fotômetro. Qualquer coisa é só me perguntar, que eu tô sempre aqui super disposta para responder para vocês. E agora eu vou dar uma olhadinha, vamos ver se teve alguma... Olha ali o John, meu aluno querido. Vamos ver se teve alguma pergunta aqui, pessoal. A Mari, do Lambari. Abraço, Mari, querida. Olha só. Olha o John aí, meu aluno já tá sabendo, né? Fico com dúvidas entre o automático e o manual.
A Maxi perguntou, né? Olha, Maxi, para te ter domínio sobre a tua câmera, para te entender, como eu dei o exemplo, né? Se tiver escuro, a câmera vai baixar a velocidade. Se tiver no automático, ela vai baixar a velocidade. E o que vai acontecer? Vai ficar a foto borrada. Aí tu vai pensar, poxa, a foto ficou borrada e agora o que eu vou fazer? Então a minha recomendação é, usa no manual. Até é como aprender a dirigir. No início é chato, gente. No início é ruim, tá? A gente não sabe, a gente se perde ali, né? Não sabe o que faz. Mas é a forma de tu aprender, tá? Todo mundo que aprende fotografia, que hoje está fotografando, passou por isso. Todo mundo passou por isso. Ninguém pegou a câmera já sabendo fazer, tá? Passa por esse processo de aprendizagem, né? Uns têm mais facilidade, outros menos, enfim. Mas é um processo. Eu recomendo sim que tu use o manual. Às vezes acontece de ter um caso assim como eu fui num rodeio, era durante o dia, tinha bastante luz, lembrando também, como eu falei na live anterior, sempre os presets da câmera, aquele automático, o AV, o TV, né, aqueles outros UP, sempre eles vão funcionar melhor quando tiver muita luz, tá? Quando tiver muita luz, esses presets eles vão funcionar melhor. Mas se tem pouca luz, aí que tá o perigo. Aí pode ser que a tua foto fique borrada e aí tu não sabe o que fazer. Então é importante tu saber usar o manual para que quando tu precisar usar esses presets, usar. Eu já usei recentemente, né? Não tem problema nenhum, não sou menos profissional por isso. Quer usar no automático, não tem problema. A câmera tá aí para nos servir, né? Em tudo que a gente precisar ali, se a gente precisar de alguma coisa que precise na hora, o importante é não perder a foto, não perder o momento, né? Isso não vai te tornar menos profissional por causa disso, tá bom? Então, Max, eu recomendo que tu use aprenda aí bem direitinho, aprende a usar o manual para não ficar na mão da câmera, né? Olha lá, o John diz que usa automático. Outra coisa, gente, com relação a usar o automático, eu tenho um conhecido meu, um amigo meu, que a gente palestrou junto lá no congresso da Pós-Clique, foi muito bacana. E ele falando ali, né, que ele só usa no automático. Ele disse, eu não sou fotógrafo, eu só uso no automático. Eu disse, cara, como é que tu não é fotógrafo? Se o Sebastião Salgado elogiou o trabalho dele, né? Então, assim, se ele não é fotógrafo, então eu também não sou, né? Porque o cara é incrível, ele faz fotos incríveis, ele tem um olhar incrível. Então, assim, ó, o que eu digo quando no book rural, se tu quer usar no automático, tudo bem. Só que eu acho que assim, o que acontece quando a pessoa usa no automático? Tem coisas que ela não consegue fazer. Tem coisas que ela se limita. Tem gente que usa só no automático e tá tudo bem. Acho que não existe uma regra, né, gente? Mas o ideal é que tu saiba usar, né? Para que tu não fique na mão da câmera, né? E então não fique à mercê ou tu queira fazer alguma outra coisa. No caso dele, o trabalho dele é artístico, ele tira foto de paisagem, algumas pessoas, mas ele tira mais fotos de paisagem para vender as imagens e tudo mais. O trabalho dele é outro, não é book rural, não é com pessoas, né? Não é uma foto porque o book rural é uma foto social. Então eu não recomendo para os meus alunos, né, usarem 100% automático. Geralmente, o que eu recomendo é que sim, aprendam a usar a câmera e aprendam a usar a câmera e a lente e tudo mais que ela oferece para que vocês tenham liberdade, né, para que vocês não fiquem na mão aí do equipamento, tá bom? Vamos ver o que o John perguntou. Numa foto em movimento, é melhor um foco automático ou manual? Automático. Sempre. O iServo, né, dá para usar ali o foco numa foto em movimento. Eu recomendo que use, porque o foco manual tu não vai dar conta numa foto em movimento. Há quem dê conta, tá, gente? Não vou dizer assim, não existe. Sempre existe. Sempre existe alguém que consegue fazer isso, mas eu não consigo fazer no foco manual uma foto em movimento. Então a câmera ali, ela oferece opções de foco. Aliás, isso pode ser tema para uma outra live, né? As opções de foco da câmera. Que tal? O que vocês acham? Vamos ver aqui. Tem que compensar na velocidade. Aqui, Carla, tem movimentos que mesmo com o ISO alto, você ainda continua com a foto escura. Aí chego nesse ponto que você falou. Tá, mesmo com ISO alto, depende também do teu equipamento, né, Robson? Às vezes, se tá muito escuro, realmente vai ficar complicado. Aí tu vai ter que baixar a velocidade,
né? Mas se a foto está em movimento, fica bem complicado. Se está muito escuro, às vezes acontece da gente não conseguir mesmo, tá? Mas assim, ó, mesmo com ISO alto, né? Uma abertura maior, né? Sei lá, eu que vai estar usando um 2.8, depende de cada lente, né? Porque tem lente que não abre até isso, tem lente que abre até 5.6, 4, né? Então, tu vai ter que baixar a velocidade. E aí, na questão de baixar a velocidade, se a foto está em movimento, ela vai ficar borrada. Se a foto não está em movimento, o ideal é que tu tenha um tripé, né? Que tu use um tripé, porque senão qualquer movimento que tu der segurando a câmera e a lente vai aparecer na foto, vai ficar borradinho. Então tem que cuidar essa questão da velocidade aí, tá? Mesmo com o ISO alto. Aí se tu colocou o ISO lá em cima, a velocidade no limite, abriu o máximo da lente e ainda tá escuro, se tu usar no automático, ela vai baixar a velocidade e pode borrar a tua fotografia, né? Vai ficar clara sim, mas pode correr o risco de borrar. O negócio é testar, né? Porque tudo é teste, né? Mas lembrem disso, que a câmera ela vai fazer de tudo para entrar a luz suficiente ali no automático. E aí ela baixa a velocidade e aí a tua foto sai borrada. Entendeu? Então, sempre que a foto sai borrada, é a velocidade. Tá, gente? Então é essa a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Mais uma vez eu digo, se ficou alguma dúvida, me manda pelo direct, adoro responder, né? Também peço para vocês me seguirem lá, que eu vou colocar o linkzinho aqui no Telegram, sempre distribuo dicas lá, mantenho vocês informados de quando tem live, né? De tudo que está acontecendo, quem tá lá fica sabendo primeiro, tá bom? Faço enquetes, às vezes a gente se comunica e sempre aqui no direct eu estou disponível para perguntas, para conversar sobre fotografia, sobre book rural e o que vocês precisarem saber aí desse nicho maravilhoso que é o book rural, tá bom? Um grande beijo e quarta-feira a gente tem outro encontro. E o tema ainda é surpresa, tá bom? Vou colocar lá no Telegram. Quem tiver no Telegram vai saber primeiro, tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus.